Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui a gente vai estar batendo um papo bem interessante, tá, a respeito da migração, porque muita gente não sabe como que funciona, não entende os procedimentos da migração, não sabe como que pode fazer para migrar, tá? E nesse vídeo eu vou estar explicando em detalhes para vocês tudo em relação à migração, beleza? Mas antes do vídeo começar, eu queria dizer o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal, tá, se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade com informação relevante para vocês. E mais uma coisa, a partir de agora todos os meus vídeos eles vão ser legendados, tá? Não apenas na linguagem de português, eu vou legendar em 5 outros idiomas também, tá? Que vão ser russo, espanhol, inglês, italiano e japonês, beleza? Então se você conhecer algum amigo ou algum membro do seu clã também que fale algum desses idiomas, fala para ele que os meus vídeos agora vão ter a legenda no idioma que ele quiser, beleza? Nesses 5 idiomas que eu falei, fechou? Então bora pro vídeo. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é como que funciona a etapa da migração. Primeiramente, a migração ela acontece de 3 em 3 meses. Você pode ter um parâmetro melhor se a sua cidade já tiver o Gold Rush acontecendo, tá? Como que você sabe disso? É só você verificar aqui, tá, no mapa da cidade, clicando nessa bolinha aqui, que você vai verificar aqui embaixo, ó, progresso da temporada. No meu caso, a gente já está na segunda temporada, tá na primeira rodada do Crude Crisis, mas algumas cidades só tem a rodada ainda, a temporada do Gold Rush. Isso também vai influenciar muito na migração, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Só que vamos lá. A primeira coisa da migração é a questão da etapa do suborno, que é a etapa que a gente está agora. Mas, Chuck, que etapa que é essa? A etapa do suborno ela serve basicamente para decidir se a cidade vai ou não abrir a migração para outros jogadores entrarem. Mas, Chuck, e se a minha cidade decidir por fechar a cidade, se decidir por ser uma migração restrita? Calma, não se preocupa. Se a migração for restrita, você que está na cidade pode sair dela sem nenhum problema. Só não vai poder vir para a cidade jogadores de fora, jogadores estrangeiros, beleza? Então essa migração restrita não é para quem está na cidade, e sim para quem quer vir para ela, beleza? E detalhe, se a cidade decidir por abrir, toma muito cuidado, porque se a sua cidade é uma cidade que respeita regras, se é uma cidade que tem paz até hoje, essa paz ela pode acabar no momento que você decidir abrir a migração. Então toma muito cuidado, decide isso aí com os líderes da cidade, porque isso aqui não é fácil, tá? Muitos jogadores, ou melhor dizendo, a maioria deles só querem vir para cidades para destruir os jogadores que estão nela, tá? Então, na minha opinião, não compensa abrir nenhuma cidade. Fecha a cidade, fica só você, não interessa, vai ficar só o seu clã, fica lá, pega a recompensa, cresce. Depois que você crescer, aí você vai para outra cidade um pouco mais forte, com jogadores melhores e tudo mais. Mas é muito importante essa etapa também de crescimento, beleza? Mas isso é decisão de você e da sua cidade. Essa primeira etapa que eu tô falando, que é a etapa de suborno, ela vai ter uma duração de 4 dias. Após a etapa de suborno, vamos entrar na etapa de exibição, ou mais conhecido como etapa de não serve para nada, que é a etapa que vão mostrar todos os clãs que tem nas cidades, vão mostrar quais cidades optaram por abrir, quais optaram por não abrir, tá? Essa etapa, ela tem uma duração de 3 dias, é um tempo muito grande na minha opinião. E nesse período você pode estar verificando os principais detalhes da cidade, quais são os clãs mais fortes. Você pode inclusive mostrar o seu clã, exibir os detalhes do seu clã lá na etapa de migração, né, nessa etapa de exibição, tá? Mas para mim essa etapa não serve para nada, é só para encher linguiça. A outra etapa, que é a última etapa e a mais importante, é a etapa de migração em si, tá? A etapa que você vai poder de fato migrar para alguma cidade. Tomem muito cuidado. Por que eu estou falando isso para vocês? Muitos jogadores, principalmente jogadores experientes, que são jogadores que querem matar cidades, que existem esses jogadores, eles fazem o quê? Eles esperam os últimos minutos da migração, tá? Os últimos dias, inclusive, para poder fazer a migração, porque aí você não vai ter mais tempo de fugir, tá? Então toma muito cuidado com isso. Tem jogadores aí muito grandes que só fazem isso de maldade, tá? Só querem fazer isso para ferrar jogadores pequenos. Então se você tá numa cidade que tá ele sendo alvo de jogador global, fica atento em relação a isso. Decida migrar só nos últimos dias também, tá? Isso é uma estratégia que eu utilizo até hoje. Não migre no primeiro dia, porque você pode se arrepender amargamente. Por que você fala isso, Chuck? Muito jogador não sabe que você só pode migrar uma única vez durante o evento. Então se você escolher migrar, por exemplo, eu tô na cidade 1140 e eu decido migrar para a cidade 388. Aí eu migro no primeiro dia. Aí chega no segundo dia, chega um jogador que quer matar a cidade.
cidade. Ah, eu não quero mais ficar aqui, eu vou poder sair? Não. Você já está ferrado, você já está lascado e você vai ter que ficar 3 meses naquela cidade. Então toma muito cuidado com a decisão que você tomar, beleza? Deixe para tomar a decisão, nesse caso aqui agora, nos últimos minutos, nos últimos dias, para não se arrepender, beleza? Isso é um detalhe muito importante. Outra coisa que muitos jogadores também não sabem em relação à quantidade de passes que vão ser necessários para você migrar. Não é gratuito a migração. Isso é uma coisa que muita gente não entende. A migração ela não é gratuita. O mínimo que você vai ter que pagar são R$ 27,90, tá? R$ 27,90 para você poder comprar um passe de migração. Tá? Isso, no caso, você pode comprar em qualquer pacote praticamente que tem aqui dentro do evento. Deixa eu só achar um pacote para vocês aqui para mostrar. A partir de agora, aqui ó, por exemplo, esse pacote aqui custa 549, mas eu não aconselho você a comprar. Isso aqui é só para quem quer levar o clã inteiro, tá, para outra cidade. Isso aqui é para quem tem muita grana, que não é meu caso e eu acredito que não é o de vocês também. Então o que acontece? Se você quiser comprar passes de imigração, eu já aconselho você comprar um por dia. Mas Chuck, um por dia por quê? Porque quando você chegar no último dia do evento, você não vai poder comprar com a promoção, porque por dia você pode comprar um passe por R$ 27,90, tá? Então se você, por exemplo, aproveitar de hoje até o último dia, que são um total de 7, 10, 14, são 14 dias de evento. Se você quiser comprar 14 passes por R$ 27,90 por cada passe, você consegue, fazendo isso comprando um passe por dia, tá? Tem gente que deixa para comprar passe no último dia, aí vai pagar um absurdo porque fica muito mais caro, tá? Então não faça isso, compre os passes já de antemão, já nos primeiros dias e de preferência um por dia. Mas agora vamos falar da quantidade. O que acontece? Para você saber quanto que você vai ter que gastar para migrar para outra cidade, não é baseado somente no seu poder, tá? Não é baseado somente no seu poder. Como assim, Chuck? Vão aqui no ranking da cidade para você verificar. Repara aqui, ó, no ranking do poder, tá? Dos jogadores, aqui, ó, poder do líder. O ranking, para você verificar quantos passes que você vai ter que gastar, é baseado nesse ranking aqui, ó, ranking de líderes, tá vendo? E como que funciona? Quanto mais alto for o seu ranking em relação à cidade que você quer migrar, presta bastante atenção. O ranking não é baseado na sua cidade, e sim na cidade que você quer migrar. Então, dependendo, vamos supor que você é um jogador da cidade 388 e quer vir para a minha cidade agora. Você está vindo para a cidade 1140, que é esse ranking que eu estou mostrando agora, beleza? Vamos supor isso. Aí você veio. Chuck, quanto que eu vou gastar? Vai depender do ranking que você vai ficar nesse ranking aqui que eu estou mostrando para vocês agora, que é o ranking de poder de líderes. Por quê? Para você pagar somente um passe, você tem que ficar no ranking 50 para baixo. Beleza? Então, para você vir para a minha cidade, por exemplo, hoje, com apenas um passe, você tem que ter abaixo de 23.827.000, tá, de poder. Por quê? À medida que você vai ficando melhor colocado aqui no ranking, você vai aumentando a quantidade de passes necessários para você migrar. Então, isso é muito importante. Mas, Chuck, como que eu posso fazer para abaixar essa quantidade de passes? Isso é uma pergunta muito inteligente. Primeira coisa, pare de fazer qualquer investimento que você esteja fazendo durante esse período de imigração. Principalmente o centro de assassinos. Por quê? O centro de assassinos é o local de investimento que mais aumenta poder. Porque os investimentos, principalmente de equipamentos e tudo mais, eles dão uma quantidade muito alta de poder por investimento. Então você não tem que ficar fazendo investimento agora, tá? Não é hora de fazer investimento. Para tudo que você está fazendo. Para de fazer tropa, para de fazer investimento, porque qualquer poder que você aumentar vai te atrapalhar a reduzir a quantidade de passes na migração, beleza? Outro detalhe importante é em relação às suas tropas. Por quê? Muita gente não sabe que tem um truque que você pode utilizar para você diminuir o seu poder, tá? Camuflar, digamos assim, o seu poder, para você fazer a migração com a quantidade reduzida de passes. Como assim, Chuck? Repara aqui, por exemplo, que o meu hospital agora, ele tá cheio, basicamente, né? Eu tô com todas as minhas tropas no hospital. Repara, tem 145 mil. Só que o que acontece? Você pode utilizar essa capacidade de hospital duplicada. Como assim? Repara aqui, por exemplo, que eu tenho um total de 413 mil. Só que a partir do momento que eu venho aqui e faço isso, ó, presta bem atenção. Eu vou vir aqui, tá vendo as tropas todas aqui, eu vou apertar em curar.
apertei. O que vai acontecer com o hospital? Ele vai ser esvaziado. Isso mesmo, percebe aqui, ó, machucados, esvaziados. Então você resetou a sua capacidade de hospital, tá? Esse é um truque muito antigo, muito bom, tá? Que você deve utilizar para fazer a migração, para reduzir o seu poder. Porque quando você faz isso, você vai diminuir a quantidade de passes necessários para você fazer a migração. Então você vai... enche a sua capacidade primeiro de hospital, aí depois você coloca as tropas para curar, tá? Mais um detalhe, você não vai acelerar, pelo amor de Deus, não acelere a tropa que você está curando, porque se você acelerar não vai adiantar nada. Então você deixa a tropa curando aqui normal, e depois você pode fazer mais um enchimento aqui de machucado. Chuck, as minhas tropas vão morrer? Não, elas não vão morrer. Agora é como se não tivesse nenhum machucado no hospital, porque essas aqui elas já estão sendo curadas, beleza? Então o seu hospital ele está vazio nesse momento. Beleza? Isso é um truque muito inteligente também. Outra coisa importante é em relação aos seus recursos que você tem dentro da sua mansão. Muita gente não sabe que quando você vai fazer a migração, você vai perder todos os recursos vulneráveis que você tiver na sua mansão. Mas, Chuck, o que é recurso vulnerável? Presta bastante atenção aqui. Recurso vulnerável é recurso que você recebe através da produção de recursos, através da coleta de recursos na cidade, tá? Quando você vem aqui, coleta, ou quando você ataca algum jogador e rouba esses recursos desse jogador também. Então você tem esses três tipos de recursos vulneráveis: produzidos na mansão, coletados nas cidades e quando você ataca algum jogador. Esses recursos, quando você vai fazer a migração, todos os recursos vulneráveis você vai perder. Por isso que é importante você gastar todo o recurso vulnerável que você tiver antes de fazer a migração, porque senão você vai perder totalmente eles, beleza? Agora, em relação aos recursos seguros, que são esses recursos que eu tenho atualmente aqui, percebe? Nenhum desses recursos aqui vão ser perdidos, você pode migrar sem nenhum problema. Somente os recursos vulneráveis é que vão ser perdidos, beleza? Esse é um detalhe muito importante. Então, gente, o que acontece? Como eu falei para vocês, existem essas etapas que eu mencionei: etapa de suborno, etapa de exibição e etapa de migração, tá? Lembrando que a etapa de migração ela tem 7 dias, então a minha dica é você migrar somente nos últimos dias para evitar que aconteça o que eu falei lá atrás para vocês, tá? E, gente, faça escolhas com sabedoria, pesquisem as cidades, quando começar a etapa de exibição, vai abrir o chat global para você conversar com os jogadores das outras cidades. Mas um detalhe muito importante: não confie na palavra de jogadores que estão no ranking top 1 da cidade, tá? Por quê? Às vezes um clã, ele tá no top 1, mas ele é um clã assassino. E obviamente ele não vai falar isso pra você, porque ele quer mais alvos. Então o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar principalmente pessoas que não estão no top 1. Que são aquelas pessoas que estão em clã pequeno, estão em clãs mais fracos. Por quê? Porque geralmente esses são jogadores que são oprimidos, tá? Então toma muito cuidado com isso também. Muito jogador vai na onda de jogador que tá no top 1 lá da cidade e acaba se ferrando, porque aquele jogador só tá te enganando pra pegar você lá na frente. Então toma muito cuidado com isso também. À medida que você vai crescendo no jogo, você vai ficando mais experiente, vai ficando mais veaco em relação a essas dicas que eu tô falando, beleza? Mas eu passei muita informação para vocês aqui, tá? Toma muito cuidado, espero que você consiga uma cidade muito boa para migrar. São 3 meses, né, de uma migração para outra, então você tem que fazer essa escolha com sabedoria. E é como eu falei, você não precisa gastar um absurdo de dinheiro. Eu, particularmente, indico cidades globais para quem quer crescer, tá? Cidades como 388, 366, 1035, 250, cidade 39, cidade... qual que é a outra? Acho que é 236, que é o clã da BST. Então, assim, são cidades que são globais. A cidade 601, que é a cidade do Corleone. Então, gente, tem muita cidade boa para vocês migrarem, beleza? Faça a escolha com sabedoria, fechou? Gente, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, se eu não falei alguma coisa, por favor, deixa nos comentários, tá? Eu não sou perfeito. E lembrando, se você quiser fazer parte do meu grupo do WhatsApp ou do Telegram, o link tá na descrição, tá? E o meu projeto de consultoria também está aberto, fechou? Então, até o próximo vídeo e falou!